O Ministério da Fazenda de Fernando Haddad publicou uma portaria que corta os gastos da pasta com eventos em meio aos esforços do governo federal para cumprir a meta fiscal. As medidas suspendem o atendimento de diversas demandas da pasta, alcançando até os processos de contratação em tramitação que possam acarretar em despesa para o ano de 2025. E quem nos ajuda a entender melhor essa decisão do Ministério e o que ela pode indicar sobre as estratégias do governo para cumprir a meta fiscal é o Murilo Viana, especialista em contas públicas e economista também da Gol Associados, que já está aqui comigo. Muito bom dia para você, Murilo, muito bom te ter aqui na nossa programação. De vez em quando a gente conversa ali no WhatsApp, entre uma apuração e outra, mas é muito bom te ter ao vivo aqui também. Muito bom dia para você. Igualmente, eu agradeço a oportunidade e eu peço desculpa pela voz de gripe, mas eu acredito que Fica deva dar para conversar tranquilo. tranquilo. Esse tempo em São Paulo é cruel, né? A saúde da gente é que tem que lutar. Eu também estou um pouquinho aqui sentindo com a rinite, com todas as ites, junto comigo nessa terça-feira, Murilo. Então você não está sozinho nessa, fica tranquilo. Murilo, vamos lá, né? É um momento crucial, né? Não é de agora, na verdade, que a gente tem um grande debate sobre essa necessidade de corte de gastos. E aí a gente veio agora com essa portaria do Ministério da Fazenda, concentrando cortes em eventos, viagens, diárias. Na tua visão, isso pode ser visto como um gesto político para sinalizar esse compromisso com a meta fiscal? É uma contenção pontual? Tem algum efeito estrutural esse tipo de corte de gasto agora anunciado pela Fazenda? Ou ele é muito mais simbólico na tua visão? Como que a gente pode interpretar nessa maneira essa portaria, então, desse corte para esses cortes que foram anunciados pelo Ministério da Fazenda? Olha, tem múltiplas camadas aí, tá? A primeira delas, obviamente, é uma sinalização política de tentativa ali do Ministério também de demonstrar publicamente que está fazendo cortes diretamente dentro da própria máquina, mas cortes esses, obviamente, que o valor absoluto não é tão relevante quanto contenção de despesas mais estruturais, né? Acho que isso fica evidente. Porém, eu sempre chamo atenção para o que significa o shutdown, né? Esse termo em inglês, eu até não gosto tanto de usar esse termo, uma vez que ele remete muito ao que acontece nos Estados Unidos. E lá, quando se discute o orçamento trava no Congresso Nacional, acaba que lá durante todo o período em que acontece a discussão e está no imbróglio sobre o que fazer com o orçamento, acaba travando a máquina pública de uma forma praticamente absoluta, ficando somente alguns serviços essenciais funcionando. Aqui no Brasil, não é assim que acontece. Quando a gente vai cortando as despesas discricionárias, que é onde o governo vai fazendo ali o ajuste na boca do caixa para poder entregar um resultado primário, ou até mesmo para poder encontrar um espaço fiscal para estar dentro da banda permitida da meta fiscal. Quando isso acontece, sistematicamente vão cortando, 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 a despesa obrigatória vai aumentando seu peso e as discricionárias vão chegando ali no tacho, quando ameaça o funcionamento básico da máquina pública. E isso vai se manifestando de forma esparsa dentro da administração pública e dentro da oferta de serviços públicos. Então, a gente vai vendo suspensão de emissão, como aconteceu há tempos atrás, de emissão de passaporte pela Polícia Federal por falta de verba, ministérios, agências reguladoras falando que tem que diminuir o horário de funcionamento por causa da economia de energia e também dos postos de terceirizados. E aí, evidentemente, também quando a gente olha agora para o Ministério da Fazenda, a sinalização de que suspendendo possibilidades de novos contratos relacionados também a terceirizados, assinatura de revista, entre outras medidas relacionadas. Isso sinaliza, obviamente, é óbvio que sempre tem que estar buscando administrar de forma eficiente os recursos públicos, mas nesse contexto a sinalização a mais evidente é desse estrangulamento que vai acontecendo para e passo com a falta de espaço fiscal para o cumprimento básico da meta fiscal em 2000, especialmente para 2026, mas já o governo já mostrando essa pista de pouso dos recursos
dos recursos públicos para fazer frente a essas despesas dos ministérios. Você consegue ter algum cálculo do quanto que esse corte, Murilo, representa nesse momento para a economia, ou seja, para poder a gente entender se é um impacto marginal nesse momento? Porque é somente uma portaria direcionada a uma única pasta. Para se ter algum impacto maior, precisaria envolver todas as pastas nesse momento, até mesmo o próprio gabinete do presidente, ou seja, esse tipo de corte que aparentemente fica como sendo marginal, ele poderia até ser mais efetivo se envolvesse toda a máquina pública? Olha, nós não fizemos o cálculo ainda, mas normalmente quando acontece esse tipo de medida, para se ter um corte mais substancial, acontece um anúncio de revisões, de busca de revisões de contratos estabelecidos pela administração pública, suspensão de obras, de obras que ainda estão em estágio inicial, ou então revisão de diferentes tipos de contrato buscando descontos. Mas ainda assim, quando a gente olha a despesa global da União, a União ela tem um componente muito forte ali de transferências. Então, quando a gente observa o crescimento de despesas, seja de proteção social, como o PPC, também a Previdência, entre outras despesas da União, e também quando a gente olha, por exemplo, o aumento das despesas com as emendas parlamentares que já chegam a 50 bilhões neste ano, é difícil da gente imaginar que vai conseguir dar um ajuste estrutural das despesas por meio de medidas como essa que acontece dentro do Ministério da Fazenda. Como você bem pontuou, foi uma medida, além de tudo, foi bem pontual no Ministério da Fazenda, não foi uma medida generalizada nos ministérios, e mesmo caso tivesse sido generalizada nos ministérios, a economia ainda teria que ser mapeada e possivelmente seria uma economia bastante limitada frente a essas outras linhas de despesas que a União tem. Inclusive, Murilo, diante dessa situação, aí eu tenho dois pontos aqui. Primeiro, entender até que ponto, não espera agora o próprio ministro da Fazenda dizer assim, olha, eu estou dando exemplo, comecei cortando aqui dentro de casa para que os outros ministérios tomem também isso como exemplo, né? E até mesmo que isso se replique no Congresso Nacional, afinal de contas, no momento em que a gente tem uma discussão de corte de gastos, né, se arrastando há muito tempo, a gente tem um Congresso aumentando custos com aprovação, inclusive, de aumento de deputados, né, na casa. Qual que é o risco do governo acabar superestimando esse efeito também comunicacional dessas medidas sem apresentar um plano mais robusto de consolidação fiscal, né? Então, aqui eu venho com duas dúvidas. Primeiro seria uma tentativa de dar o exemplo, começando por dentro de casa, do ministro Fernando Haddad, mesmo que isso não tenha um impacto real, estrutural nas contas públicas? E segundo, de que maneira o governo pode utilizar esse corte marginal, superestimando, né, um efeito comunicacional diante dessa medida do Ministério da Fazenda, que é tão pontual, mas que de repente pode subsidiar aí um adiamento de um plano mais robusto e estrutural de cortes? Olha, do ponto de vista de quem está na ponta do lápis fazendo as contas e olhando de fato para a trajetória da dívida pública, olhando de fato a trajetória das despesas e o desafio que o governo vai ter de empurrar com a barriga esse problema fiscal para depois da eleição, esse tipo de medida ela não gera efeitos tão significativos. Agora, para a população que acaba ali tendo contato com o noticiário, acaba vendo, buscando informações sobre o que o governo está fazendo no seu dia a dia, acaba que ao se deparar com um comunicado assim, obviamente pode ter algum impacto, mas a gente acredita que é um impacto bastante limitado também, uma vez que esse tipo de medida ele está acontecendo simultaneamente com outros estrangulamentos. Então, desse ponto de vista, se sinaliza nesse caso uma para a população em geral uma redução de despesa, como olha, estamos preocupados com as contas públicas, estamos tentando fazer um ajuste aqui dentro de casa, mas esse ajuste não afeta, nesse caso em específico, de uma forma mais geral, a população. Por outro lado, o estrangulamento, devido às restrições orçamentárias que vão acontecendo em outros ministérios, agências, entre outras áreas,
acaba chegando na ponta como um problema real de acesso a serviços públicos ou aquilo que acaba sendo intermediado por parte do Estado. E, obviamente, isso ganha repercussão, inclusive negativa, na imprensa e, portanto, acaba sendo capturado por quem está tendo acesso a essas informações como algo que o governo não ajusta estruturalmente as contas e deixa, ao mesmo tempo, o fato de empurrar com a barriga uma solução estrutural leva ao estrangulamento desorganizado, digamos assim, da máquina pública. É óbvio que um ajuste estrutural das contas públicas acaba que, dado o quadro geral, vai acabar invariavelmente gerando problemas ali da execução, sobretudo no curto prazo, de determinadas despesas, estrangulamento de determinados programas. Porém, o que acontece é que a falta de uma solução mais estrutural para as contas públicas adia o problema e agudiza a questão da percepção do estrangulamento do dia a dia, né? Então, acaba que é difícil da gente imaginar que vai ter um resultado positivo de imagem para o governo da forma como está sendo feito esse estrangulamento. Então, recentemente mesmo, outros ministérios chegaram a anunciar a possibilidade, na verdade, chegaram a anunciar a suspensão também de processos relacionados a terceirizados ou diminuição do número de horas de funcionamento dos terceirizados, justamente devido a uma contenção grande de despesa que o governo teve que fazer e o estrangulamento, obviamente, decorrente disso, e as pastas estão tentando se acomodar. Como eu falei, também recentemente agências reguladoras têm se posicionado ali criticamente à medida de restrição fiscal adotada pelo governo, justamente por causa que as operações diárias dessas agências estão sendo substancialmente limitadas. E vale lembrar que isso impacta diretamente, por exemplo, aqueles que são regulados e a sociedade, que é parte da sociedade que observa de forma mais atenta o que acontece com a prestação desse serviço, e os próprios regulados, uma vez que os regulados acabam pagando muitas vezes taxas bastante elevadas para poder taxas de regulação bastante elevadas e da outra ponta acaba vendo a devolução na forma de entregas regulatórias que custam 1/10 do valor arrecadado, né? Então tem um custo nisso embutido também nas taxas regulatórias e que muitas vezes os agentes de mercado olham e falam, olha, tal concorrente não está agindo da forma como deveria agir, está agindo burlando a regra e atrapalhando a concorrência e a agência deveria estar olhando isso. E a agência não está olhando isso e a agência fala que está sem recurso fiscal para poder fazer esse tipo de medida. E, por outro lado, o regulado afirma, olha, mas estamos todos pagando uma taxa super elevada e vocês estão executando 1/10 do valor dessas taxas que estamos pagando. E a agência fala, tudo bem, mas nós estamos aqui gerando resultado primário para a União. Então acontece esse tipo de discussão que, obviamente, tem um impacto crescente na percepção do mercado de estrangulamento e de problemas decorrentes desse estrangulamento fiscal. Perfeito. Perfeito, Murilo. Muito obrigada pelas pontuações, ótimas análises sempre. Conversamos aqui com Murilo Viana, especialista em contas públicas e economista da Gol Associados. Sempre bem-vindo, meu querido. Forte abraço para você, para todo o time por aí. Muito obrigado. Até mais.